E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o mestre do terror, mascote imperturbável deste canal. E no vídeo de hoje eu escolhi falar de uma ediçãozinha que me trouxe de volta aquela que eu considero uma das melhores histórias que eu li até hoje do Quarteto Fantástico. Eu tô falando de os maiores clássicos do Quarteto Fantástico. É o volume 3, né, da Panini, né, um volume todinho com o John Byrne, né? Eu não sei dizer, nunca acompanhei essa coleção, nunca tive intenção de completá-la nem nada. Comprei num sebo essa edição, então eu não sei dizer o que continha o material das outras duas edições, se teve uma edição depois. Suponho que não era tudo com o Byrne, né? Mas de fato a que me interessou comprar, a que eu vi e não pude deixar de comprar foi essa. É uma ediçãozinha da Panini aí de 2007, né? Tá bem ruim de querer focar esse meu celular hoje, não tá colaborando, né? Não tá colaborando nada, eu diria. E vamos, sem demora, falar sobre qual é essa história. Quando eu era moleque, certa vez, eu fiz uma venda, olha isso. Eu tinha um passarinho, um canário que eu havia ganhado do meu avô. Um canário belga, uma coisa assim. E um dia eu vendi aquele canário. Negócios. Peguei um bom dinheirinho pelo canário. Pelo menos um bom dinheirinho pra época, né? Meu pessoal. E eu fiz o quê? É lógico, gastei tudo em gibi para desespero do meu pai. Meu pai não queria que eu gastasse tudo em gibi, né? Mas foi o que eu fiz. E eu fui à banca de revistas que tinha na cidade vizinha, porque na minha cidade não tinha. E na cidade vizinha tinha uma ou duas. Eu fui até lá e comprei várias. E uma das edições que eu comprei era um Grandes Heróis Marvel, se não me engano, Quarteto Fantástico, que trazia essa história da capa, da editora Abril, né? Essa história da capa. Mais ou menos a capa era mais ou menos isso aqui. O Quarteto Fantástico cercado pelos X-Men. Este cara aqui que eu nunca nem havia reparado se estava naquela capa. O Homem-Aranha e o Capitão América. Eu lembro que quando eu vi, eu fiquei com a impressão... E foi a ideia que a Abril meio que quis passar também. Eu fiquei com a impressão de que todo mundo estava atacando o Quarteto Fantástico. Inclusive o Homem-Aranha e o Capitão América. E que eles iam ter que lutar com todo mundo. Aquilo me impressionou deveras, né? E eu comprei. A Grandes Heróis Marvel na época, na verdade, me impressionava muito. E comprei e eu fui ler e era uma história memorável. O material do Byrne na época não me ligava muito também, não tinha tanta importância assim para mim de quem era o material. Eu não, era uma época em que eu ainda não dava tanta importância para textos e quem escrevia textos e tal. Mas os desenhos me impressionaram e essa história acabou me impressionando por ver o Quarteto Fantástico lutando com as pessoas com quem ele lutou, né? Com os inimigos com quem ele lutou. E eu vi eles enfrentando esse jovem aqui, né? Que é Guardião, o nome dele, se não me engano, né? Eu não tenho certeza, não me lembro, pra ser sincero, porque
não é a história principal, né, para mim aqui, né, não é a história mais importante. Para mim, a história mais importante é a que eu vou mostrar, é essa, né, tipo, elas basicamente são a mesma história, mas embora seja impressionante demais ver o Quarteto Fantástico enfrentando esse cara com o nível de poder que ele tem. Eu lembro que a Abril publicou essa história com o título Pode o Quarteto Fantástico vencer um super-homem? E lembro que esse cara ergueu um prédio, né? Ele ergue o prédio todo aqui, ó. Nossa senhora, ó. Ele ergue o prédio, o Quarteto Fantástico, né, fica deveras impressionado com o poder do cara. O Senhor Fantástico ainda fala que não deveria ser possível ele erguer o prédio deveria ruir, né, e tal. Então, é uma história fantástica, é uma história impressionante, mas foi ver aquela capa com os X-Men, o Homem-Aranha e Capitão que me impressionou mais. E quando eu fui ler esse confronto deles com os X-Men, eu fui com os olhos vidrados, cara. Então eu tô aqui falando essas coisas todas e tô me lembrando das sensações daquela época, entendeu? Tô me lembrando do que eu vivi naquela época. Eu literalmente eu sorvi esse quadrinho, eu me alimentei desse quadrinho daquela edição. Os desenhos me impressionavam demais, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu notei de verdade a arte do Byrne, o trabalho dele, e o Coisa me impressionou deverasmente. Acho que foi a edição que me deu mais respeito, mais interesse pelo Coisa, e ver eles enfrentando os X-Men daquela maneira, mesmo que depois, né, acabássemos descobrindo que não eram os X-Men, eram Skrulls, né, Skrulls disfarçados. Eu já havia ouvido falar sempre que os Skrulls podiam simular a aparência dos caras, mas não copiar seus poderes, o que eu achava estranho. Eu achei estranho porque, tipo, né, o Colossus brigou por um bom tempo pau a pau com o Coisa. Se ele não podia replicar os poderes do Colossus, mais só a aparência, como é que ele aguentou? E por aí vai, né? Mas mesmo essas perguntinhas não tiraram o brilho da leitura para mim, até porque a revelação de que eles eram Skrulls ficou mais no final da história. Enfim, né? Há muitas outras histórias nessa edição, mas nenhuma delas, na minha opinião, merece menção. Enfim, o confronto do Quarteto Fantástico com esses X-Men, ainda que falsos, e com este, né, cara ali, se eu estiver lembrando o nome dele errado, pessoal, alguém me corrige aí, mas se não me engano é Guardião o nome dele, ou alguma coisa assim. Esse conjunto, essa história que contém, né, esses dois confrontos juntos, assim, é incrivelmente marcada de maneira indelével, assim, na minha mente. Foi uma das melhores aquisições de quadrinhos que eu fiz na época. Foi uma revistinha que ficou comigo por muito tempo. As revistas não ficavam comigo por muito tempo, né? Era complicado comprar edições novas, pelas razões que eu já falei aqui tantas vezes que eu não vou me repetir. Então a gente tinha dificuldade de encontrar quadrinho novo, tinha dificuldade de poder comprá-los. Então o que a gente fazia? A gente trocava o tempo todo para ter o que ler, né? Para poder ter o que ler. Mas essa revista com o Quarteto Fantástico lutando com os X-Men e tudo mais, foi uma revista que ficou muito tempo comigo. Eu relutei muito para trocar, para passar adiante, porque eu amava ver os desenhos, eu amava ver esse confronto, e eu jamais esqueci dela. Nunca encontrei a edição de novo para eu comprar,
né, a edição em formatinho da Abril. Essa edição da Panini tem outra tradução, e essa tradução eu noto as diferenças quando eu leio, porque estão vívidas na minha mente a tradução antiga da Abril. E é claro que eu acabo me sentindo um pouco desconfortável com a mudança na tradução. Alguma coisa meio que incomoda, entendeu? E isso tirou um pouquinho o brilho da leitura, mas não o bastante para eu não ter ficado feliz de pelo menos ter tido acesso a essa história novamente, né? E enquanto eu não encontrar algum dia a edição que eu quero, né, a original da Abril, vamos dizer assim, né, aspas na original, ela vai me servir. Né? Uma das melhores histórias que eu li do Quarteto Fantástico. Uma história meio simples, uma história com a clara intenção de mostrar o quanto o Quarteto Fantástico, enquanto equipe, é capacitado para enfrentar ameaças gigantescas. E mesmo assim, uma história maravilhosa. Você gostou desse vídeo? Like aí pra mim e pro Mestre do Terror. Pessoal, voltei rapidinho, tinha acabado o vídeo, tinha concluído, tava desmontando tudo aqui, as coisas. Quando no final do vídeo, vocês não acreditam, me veio o nome do bendito personagem que eu fiquei chamando de Guardião. Não é Guardião, é Gladiador, né? O nome deste cara é Gladiador. E aí eu pensei, não, eu vou voltar e vou deixar no fim do vídeo um adendo dizendo o nome certo do cara. Quem por acaso chegar ao fim do vídeo e assistir isso vai saber que no finalzinho eu lembrei o nome correto. Gladiador. Tem nada a ver com Guardião.